Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar sobre as formas nominais dos verbos, né? Na aula passada, nas aulas anteriores, né, nós vimos sobre as vozes verbais, então vamos voltar um pouco às formas nominais dos verbos, tá bom? Só para relembrar, né, que os verbos são palavras que exprimem ação, exprimem estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos, tá? Coloquei aqui alguns exemplos como chover, triste, correr, andar, cantar, né? Alguns exemplos de verbos, tá? Ações, estados, né? Mudanças de estado, fenômenos meteorológicos, né? Como chover. Além disso tudo, os verbos eles também podem desempenhar a função de um nome, né? Como seria isso, a função de um nome? Na língua portuguesa, os nomes são o quê? Os substantivos, adjetivos, advérbios, né? Então, sintaticamente, os verbos eles também podem desempenhar essa função de nome, tá? Funcionando como um substantivo, como um advérbio ou um adjetivo, isso dentro da oração, né? Nessa relação sintática. E quando eles desempenham, né, os verbos essa função de nome, eles não vão exprimir nem tempo e nem modo verbal, tá? É daí que surgem, no caso, as formas, né, do infinitivo, tá bom? Infinitivo, gerúndio e particípio, tá bom? Que são as formas nominais dos verbos. Mas o que seriam, né, exatamente essas formas nominais dos verbos? Eu coloquei um trechinho aqui para vocês. Os verbos podem exercer funções sintáticas, né? Quais seriam essas funções sintáticas? Sujeito, adjunto adnominal e adjunto adverbial, própria dos nomes, né, que são substantivo, adjetivo ou advérbio, né? Quando chega na parte sintática, né, da análise sintática da oração, esse substantivo ele exerce função de sujeito, adjetivo de adjunto adnominal e o advérbio de adjunto adverbial, tá? Então, os verbos, eles podem aparecer exercendo também essas funções, tá? Sendo o verbo morfologicamente, mas sintaticamente aparecendo ali como um sujeito, um adjunto adverbial ou adnominal, certo? Trouxe aqui alguns exemplos, né, de orações para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou falando. Temos aí, pisar a grama é expressamente proibido. Observem que nessa oração, o verbo pisar, né, ele funciona como sujeito da oração, certo? E normalmente, na sintaxe, quem desempenha esse papel de sujeito é o substantivo, tá? Então, aí nós temos um verbo, pisar, só que nessa oração ele está exercendo a função de sujeito, tá? Por isso que nós dizemos que esse verbo, ele está na forma nominal, né? Ele termina em ar, ou seja, é um verbo no infinitivo, né? Faz parte dessas formas nominais verbais, que mais à frente eu vou explicar para vocês cada uma. Outro exemplo de oração. A menina veio em minha direção chorando. Observem, ela veio em minha direção chorando, né? O advérbio, na sintaxe, ele vai exercer a função de adjunto adverbial. Ela veio na minha direção chorando, né? Chorando, na frase, ele está exercendo justamente essa função de adjunto adverbial, certo? Então, aí nós temos um verbo também na forma nominal, no gerúndio, né? Sempre que for NDO, final, chorando. Aí, um exemplo, nós temos o gerúndio também fazendo parte, né, dessas formas nominais verbais. Último exemplo de oração. Aquele homem é uma pessoa marcada pela sorte. Pessoa marcada. Observem, né, que aí nós temos um adjetivo que na sintaxe está exercendo essa função de adjunto adnominal. Pessoa marcada, né? O marcada aí está no particípio terminado em DA. O particípio sendo também mais uma das formas nominais do verbo, né? São 3. Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, nós vamos estudar cada uma delas. Hoje nós vamos focar mais no infinitivo, tá bom? Mas eu vou trazer aqui um apanhado geral do que seria. Infinitivo, né? O verbo terminado em ar, ir, né? Normalmente são essas terminações: julgar,
correr e sorrir, né? O infinitivo ele ainda vai se dividir em pessoal e impessoal, que eu vou explicar para vocês mais na frente. Temos outra forma nominal, gerúndio, terminado em NDO, julgando, correndo, sorrindo. O particípio, terminado em dó, julgado, corrido, sorrido, certo? Aqui apenas alguns exemplos para que vocês observem essas terminações, né? Dependendo da forma nominal. Aqui eu trouxe um quadro, né? Resumido assim, as formas nominais dos verbos. Aí nós temos o verbo cantar no infinitivo, terminado em ar, cantar, no gerúndio, cantando, e no particípio, cantado, né? No particípio regular. O eleger, eleger, terminado no infinitivo, elegendo, no gerúndio, terminado em NDO, e elegido no particípio regular. E se for no particípio irregular, nós vamos ter eleito. Imprimir, imprimir, terminado em ir, no infinitivo, no gerúndio, imprimindo, né, NDO, e imprimido regular, no particípio regular, e impresso no irregular. Então, nesse momento, o que eu quero que vocês observem, né, nesse primeiro momento, são justamente as terminações, tá bom? E nós vamos começar a estudar o infinitivo, depois vamos para o particípio, para o gerúndio, tá bom? O infinitivo, observem aí as duas orações, né? O verbo, funcionando como verbo, ainda quero cantar aquela música. E como substantivo, o cantar dos pássaros é maravilhoso. Observem que nessa oração o verbo ele exerce a função de substantivo. O cantar, observem que está acompanhado do artigo, né? Normalmente o artigo, quando está junto da palavrinha, né, cantar, está aí substantivando, né, esse verbo. Particípio também como verbo. Ele tem cantado a mesma música todos os dias, como adjetivo. A música cantada é mais bela. Observem, música cantada, né? Cantada, um verbo aí que está no particípio, mas funcionando aí sintaticamente, né? Morfologicamente como adjetivo, certo? E o substantivo, aquela cantada, a menina achou ridícula, né? Aí fica bem claro o que eu falei para vocês, né? Das funções do verbo em alguns momentos funcionando como nome. No gerúndio, vamos lá, primeira oração. Ela está cantando a mesma música, né? Está cantando. E se fosse como advérbio, ela chegou na sala cantando. É o modo como ela chegou. Observem aí o verbo funcionando como um advérbio, certo? Depois nós vamos voltar, né? Cada uma dessas formas nominais separadamente, né? Vamos trabalhar na atividade, vamos discutir cada uma dessas formas. Aqui mais para vocês conhecerem as terminações e a noção do que seriam as formas nominais. O que nós vamos estudar hoje, né? Foca mais, a primeira forma nominal que nós vamos estudar é o infinitivo, tá? E o infinitivo, para vocês entenderem ele, primeiramente vocês têm que saber que está dividido em primeira conjugação, né, que nós já estudamos, que são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir, né? Quando vocês viram as conjugações verbais, nós vimos que nós temos essas três conjugações, tá? Eu coloquei aí alguns exemplos: cantar, terminado em ar, né? Beber e partir. No infinitivo, nós vamos ter o infinitivo pessoal, tá? Onde nós vamos ter essa determinação do agente, né? E o infinitivo impessoal, onde nós vamos ter essa forma pura do verbo, tá? Sem a conjugação verbal, sem o tempo, sem o modo e sem a pessoa, tá? Apenas cantar, vender e partir. Observem que no infinitivo pessoal nós temos as terminações, né? Cantar, cantares, cantar, cantarmos, cantardes, cantarem. Observem que temos como saber a pessoa, né? A pessoa verbal, certo? A pessoa do discurso. Eu trouxe aqui para vocês a explicação por escrito. O verbo no infinitivo impessoal é o infinitivo que não se flexiona de acordo com as pessoas do discurso. Fica sempre do mesmo jeito: chorar, amar, sofrer, resistir, etc. Impessoal ou sem sujeito, né? Quando se tem a intenção de fazer referência apenas ao processo, sem nenhuma indicação de agente.
Exemplo, é difícil salvar o país. Observem que nós não temos, né, o sujeito, está sem sujeito, é impessoal. Isso seria o infinitivo impessoal. E o pessoal é aquele que, como o próprio nome diz, se refere às pessoas do discurso, né? O eu, tu, ele, nós, vós, eles. Exemplo, para eu amar, para tu amares, para ele amar, para nós amarmos, para vós amardes, para eles amarem. Observem, né, que o verbo está no infinitivo, só que ele faz referência ao sujeito, né? Eles, vós, certo? Outro exemplo, veja que em tu, nós, vós e eles há uma terminação especial do verbo, certo? Que indica que ele é flexionado. Nós, por exemplo, mostra que o verbo se refere à pessoa nós. Aqui, ó, para nós amarmos. Esse mos, né, indica justamente o nós, né? A terceira pessoa do plural, né? Terceira pessoa do plural, não, a primeira pessoa do plural, certo? Aí eu trouxe para vocês uma charge, né? Trazendo aí o exemplo do infinitivo, sendo o infinitivo pessoal. Observem a imagem, observem o que está escrito. Não há vagas. Vai, Alberto, agora chega de pedir por emprego. É a vez de as crianças rezarem por um lugar na escola. Observe aí, aparentemente uma família humilde, né? Onde o pai está rezando para conseguir um emprego, simbolizando a falta de emprego. Eles têm devoção por um santo, né? E os filhos também vão rezar por um lugar na escola, né? Essa charge aí fazendo uma crítica, né? A falta de educação, a falta de emprego na sociedade. Então, eu vou ler aqui para vocês novamente. Vai, Alberto. Agora chega de pedir. Observem o pedir. O verbo pedir aí, ele está no infinitivo pessoal, né? Fazendo referência ao Alberto, você, né? Chega de pedir por emprego. É a vez das crianças rezarem por um lugar na escola. Ou seja, o rezarem está justamente fazendo referência às crianças, elas, né? As crianças. Então, aí nós temos um exemplo de infinitivo pessoal. E por último, eu trouxe a letra da música da Zélia Duncan, Todos os Verbos, onde nós temos vários exemplos, né, de orações com o verbo no infinitivo impessoal. Observem, errar é útil, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido, não ver é fácil, trair é tátil, olhar é móvel, falar é mágico, calar é tático, desfazer é árduo, esperar é sábio, refazer é ótimo, amar é profundo, e nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. E nele sempre cabem de vez. Aí depois, abraçar é quente, beijar é chama. Observem que toda a música, né, nós percebemos os verbos no infinitivo impessoal. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Falamos um pouco, né, sobre as formas nominais dos verbos, vimos um pouco sobre o infinitivo e agora nós vamos fazer uma atividade, né, para fixar mais esse conteúdo que nós estudamos. Tenham todos um bom dia e qualquer dúvida vocês podem me perguntar no grupo de atividades, tá bom? Boa aula!